Olá, hoje falaremos sobre números complexos e suas aplicações. Resolver equações sempre foi um assunto que fascinou matemáticos ao longo da história. Os matemáticos antigos da Babilônia já conseguiam resolver algumas equações de segundo grau baseado no que hoje chamamos de complemento do quadrado. Os matemáticos gregos que desempenharam um importante papel no desenvolvimento da matemática resolviam alguns tipos de equações de segundo grau com régua e compasso. A conquista da Grécia por Roma praticamente acabou com o domínio da matemática grega. Com o fim do Império Romano e a ascensão do cristianismo, a Europa entrou na Idade das Trevas, e o desenvolvimento da matemática ficou nas mãos dos árabes e dos hindus. O interesse pelo estudo da matemática ressurgiu na Europa, mais especificamente na Itália, no século XVI, lá e no meio da disputa entre Cardano e Tartaglia, pela resolução da equação terceiro grau, e que se percebeu que os números reais não eram suficientes e as primeiras ideias da criação do conjunto dos números complexos surgiram. Na engenharia elétrica, nós precisamos muito dos números complexos para a transmissão de energia. A transmissão de energia é dada por corrente alternada, e no caso nós usamos os transformadores para poder alterar a tensão que virá passar por essas linhas de condução. Aqui nós temos dois gráficos. O primeiro é da corrente alternada, a segunda da corrente contínua. Aqui no caso, pessoal, seria uma reta. Tudo bem, eu não consigo fazer uma reta muito bem. Mas aqui quer dizer que a corrente contínua, como o seu próprio nome fala, não varia com o tempo. Já a corrente alternada, ela varia com o tempo. Logo, ela se torna ondas senoidais. E essas ondas senoidais estão no campo dos números complexos. Nós vemos que a tensão dada aqui na corrente alternada é igual a impedância vezes a corrente. E essa impedância está no mundo dos números complexos. Gostaria de salientar que na engenharia elétrica não se usa o I como incógnita dos números complexos, já que pode fazer uma confusão muito grande com o I da corrente. Então nós usamos o J para representar os números complexos. Aqui nós temos um pequeno cálculo sobre como funcionam os transformadores. E é notório, né, galera? Temos bastantes números complexos. Gostaria de só para finalizar de lembrar que na engenharia elétrica nós usualmente usamos os números na forma polar e na forma retangular é a fórmula como está aqui em cima, 5 mais J2, correto? Galera, para finalizar, aqui é um cálculo muito rápido sobre uma aplicação de engenharia elétrica com números complexos. Podemos ver que nós temos os números complexos nesse formato, que a gente chama de retangular, e também podemos fazer a conversão dele para a forma polar, que é dada de diversas formas desse cálculo. Hello, pessoal! Nessa parte do vídeo vamos falar sobre funcionamento de equipamentos elétricos e cálculo de... Bom, lembrando que a alimentação que chega nas nossas casas é de corrente alternada. E o que é corrente alternada? É quando há variação no fluxo de elétrons ao longo do tempo. E para analisar esses circuitos de corrente alternada, utilizaremos números complexos. Lembrando que essa corrente alimenta equipamentos residenciais, industriais, empresariais e afins. Bom, também podemos trazer aqui a lei de Ohm. Tem a lei de Ohm para circuitos de corrente contínua, onde tensão é igual a resistência vezes corrente, e a lei de Ohm para circuitos de corrente alternada, onde a tensão vai ser igual a impedância vezes a corrente, que a impedância é um número complexo, onde é considerada não só a resistência, mas também a reatância. J vai ser agora usado no lugar de I, para não haver troca no I que usamos para a corrente. Sendo a impedância também notada como impedância é igual ao módulo de impedância e a sua fase, e também na sua forma trigonométrica. Podemos também trazer aqui potência, onde tem a potência aparente, potência reativa e potência ativa no nosso circuito de corrente alternada. E também sabemos que a potência aparente, é módulo e ângulo do vetor potência, a reativa é a componente imaginária do vetor potência e a potência ativa é a componente real, como podemos ver aqui no nosso gráfico. Nessa parte do vídeo agora falaremos um pouco sobre o amortecimento subcrítico, que é um tipo de movimento harmônico amortecido. Os movimentos harmônicos amortecidos são caracterizados pela força de atrito que atua no corpo durante o movimento, fazendo com que a energia mecânica do movimento seja dissipada para o meio em outras formas de energia, como o calor, por exemplo. Aqui temos os tipos de amortecimento que tem nesse movimento harmônico amortecido, que são o subcrítico, o crítico e o supercrítico. E aqui falaremos apenas do subcrítico. Aqui temos a formulazinha
que define, que é a formazinha onde tem um C aqui, que define qual tipo de amortecimento acontece no movimento. Então, para que o amortecimento seja subcrítico, é necessário que o ômega 0 quadrado seja maior do que o gama quadrado sobre 4. E aqui entramos na parte em que números complexos afetam no amortecimento subcrítico, que após resolver essa equação, encontraremos duas raízes em 1 e 2, que tem a parte real e a parte imaginária, para que depois de algumas substituições e desenvolvimento de equação, acabe caindo nessa equação aqui, que é a equação que define o quanto que foi deformado da mola. Aqui temos exemplos de como acontece esse movimento, tá? Aqui foi feita uma força no bloquinho, e aqui o bloquinho, ele primeiro deslocou 10, e aí depois ele voltou, e aqui ele deslocou menos que 10, por quê? Por causa do atrito. Agora eu vou falar um pouco sobre números complexos no controle de fluido. No sistema de controle da quantidade de água e da taxa de saída, existe uma válvula que controla a taxa de entrada da água no tanque, e existe uma evasão para outro tanque, como mostra no desenho abaixo. O que os números complexos têm a ver com isso? Para controlar o nível de água de cada tanque existente, um modelo matemático que faz esse controle, abrindo e fechando as válvulas através de um sistema elétrico, que processa segundo este modelo. Dependendo do comportamento da função modelo, temos duas opções graficamente.